Boa tarde, quinto ano. Hoje mais uma videoaula de História, as revoltas na América Portuguesa, páginas 64 a 68 do livro de vocês, certo? Então, vamos lá. As revoltas na América Portuguesa. Por que América Portuguesa? A América Portuguesa são as terras que formam o Brasil hoje, porque fica no continente americano e eram pertencentes a Portugal, por isso América Portuguesa, tá? São as terras que formam o Brasil. Porque aconteceram várias revoltas durante o período de 1684 a 1798. Por que isso aconteceu? Porque desde o começo, desde que Portugal encontrou as novas terras, o que eles faziam? Todas as riquezas que eles encontravam aqui eram retiradas e levadas para Portugal. Então, no começo, como aqui a maioria eram portugueses e os índios não entendiam, porque não tinham essa questão do comércio, não era da cultura indígena, então não tinham muitos problemas no início. Porém, depois foi criando uma população, pessoas que nasceram aqui, que trabalhavam aqui, isso foi começando a ficar complicado, porque eles começaram a falar, mas peraí, acha tudo aqui e leva para lá, e os preços aqui, tudo que vinha de Portugal para cá, era tudo muito caro. Então, essas revoltas aconteceram em virtude disso, porque tudo que se achava de valor aqui ia para Portugal. Isso aconteceu com o quê? Com o pau-brasil, com a cana-de-açúcar e depois com o ouro, certo? Então vamos lá. Revolta de Beckman aconteceu no Maranhão em 1684 e 1685. Foi criada a Companhia de Comércio do Maranhão. Para que servia essa Companhia de Comércio? Como eles tinham falta de mão de obra escrava, essa Companhia de Comércio ficou incumbida de ir buscar escravos e trazer para o Maranhão para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Só que essa Companhia do Comércio não cumpriu uma parte dela. E o que eles faziam? Compravam os produtos que eram fabricados no Maranhão para vender lá em Portugal. Só que eles compravam dos maranhenses a preços muito baixos. E chegavam em Portugal, vendiam lá a preços altos, traziam produtos de Portugal para vender lá no Maranhão a preços altíssimos. Então, como a Companhia do Comércio do Maranhão não cumpriu a parte dela no acordo e, além de tudo, explorava os senhores de engenho, os donos de plantações de açúcar, Manuel Beckman, que era um rico, né, um respeitado fazendeiro, provavelmente de cana-de-açúcar, ele falou, não, peraí, então nós vamos acabar com essa Companhia de Comércio do Maranhão porque ela só está nos trazendo prejuízo. Então ele foi líder dessa revolta, eles acabaram com a Companhia do Comércio do Maranhão, porém Manuel Beckman foi enforcado. Para acabar com a revolta e para dar o exemplo, a coroa portuguesa mandou enforcá-lo, certo? Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais. Emboabas queria dizer gente de fora, forasteiros. Porque quando nós trabalhamos lá sobre bandeirantes, lembra que foram os bandeirantes paulistas que encontraram ouro em Minas Gerais. As minas em Minas Gerais, certo? Então eles achavam que o ouro era só deles. Se eu achei, é meu. E outras pessoas de outras localidades do Brasil começaram a ir para Minas Gerais para também explorar o ouro. E os bandeirantes achavam isso um absurdo porque eles é que tinham encontrado. Então, em Emboabas é por isso, porque é gente de fora, forasteiros, porque os paulistas achavam que o ouro era só deles. Manuel Borba Gato, nós já ouvimos esse nome, era o líder dos bandeirantes paulistas nessa guerra. E Manuel Nunes Viana dos Emboabas. Os Emboabas fizeram uma emboscada para os bandeirantes paulistas que acabaram perdendo essa guerra. Então, quando eles perderam, eles tiveram que procurar ouro em outros estados, que nós também vimos numa outra aula, lá sobre os bandeirantes, que eles acharam ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, foi aqui, quando eles perderam a Guerra dos Emboabas, eles foram atrás de ouro em outros estados e acharam lá em Goiás e no Mato Grosso, certo? Bom, Guerra dos Mascates. Mascates eram os comerciantes portugueses, tá? Então, esse nome aqui era dado aos comerciantes portugueses. Bom, aconteceu em 1710, os senhores de engenho já não tinham mais tanto dinheiro, porque nessa época aqui, em 1710, a plantação de cana-de-açúcar já estava em baixa, não se vendia mais o açúcar como antigamente.
Então, os comerciantes portugueses, os mascates, eles acabavam, como eles tinham muito dinheiro, eles acabavam emprestando dinheiro aos senhores de engenho. Os senhores de engenho tinham ainda muita influência, eles mandavam nas cidades, certo? Então, Recife cresceu em função do comércio de quem? Dos mascates, que eram portugueses, assim, na sua grande maioria. E ficou independente de Olinda. Olinda era a sede, tá? De Pernambuco. Então, eles queriam o quê? Os mascates, que eram os comerciantes portugueses, não queriam mais que os senhores de engenho tivessem essa influência sobre eles. Então, eles queriam se separar. Falar, não, Recife é independente de Olinda, não quero mais influência dos senhores de engenho sobre Recife. Então, os olindenses se revoltaram contra isso. Inclusive, lá em Recife foi erguido um símbolo do poder de Recife, que era o pelourinho. Ele ainda existe, inclusive até hoje ele existe, mas foi nesta época, durante a Guerra dos Mascates, que ele foi erguido, certo? Então, quando eles quiseram tornar o Recife livre de Olinda, lógico que os olindenses não gostaram. Então, eles se revoltaram e invadiram o Recife. Para acabar com essa guerra, o governo português mandou um novo governador para Pernambuco, né? Recife tornou-se a capital do estado de Pernambuco, e isso acontece até hoje. Então, Recife ainda é a capital de Pernambuco, né? Ocupando o lugar de Olinda para amenizar ali o problema dessa guerra. Então, essa guerra durou pouquinho, né? Aconteceu só no ano de 1710, justamente por isso. Os senhores de engenho estavam falidos, eles ainda tinham influência política, eles mandavam na cidade, porém eles não tinham mais dinheiro. Quem tinha dinheiro eram os comerciantes portugueses, certo? Então eles falaram, para que a gente vai querer Olinda aqui? Eles não têm mais dinheiro, vamos separar Recife de Olinda. E foi aí que os senhores de engenho não gostaram, se revoltaram, invadiram, né, o Recife, e aí o governo português tomou atitude rapidamente, certo? Agora, a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em Vila Rica, isso também em Minas Gerais, hoje a atual cidade de Ouro Preto, tá? Aconteceu em 1720. Então, os mineiros, que eram as pessoas que tiravam o ouro das minas, chefiados por Filipe dos Santos, revoltaram-se e exigiram que o governador mandasse fechar todas as casas de fundição. Nós falamos numa aula anterior sobre as casas de fundição. Todo o ouro que era extraído das minas tinha que ser levado às casas de fundição derretido, ou seja, fundido, por isso que chama casa de fundição, derretia, transformava em barras de ouro e ela saía com o selo da coroa. Quando isso era feito, eles já retiravam o imposto cobrado pela coroa portuguesa, que era o quinto. Então, 1/5 de todo o ouro encontrado era para a coroa portuguesa. Lembra que eu ainda dei o exemplo? Se eu tivesse 100 quilos de ouro, 20 quilos, ou seja, 1/5 desse ouro, ficava com o governo português. Então, era um imposto bem alto. Então, a revolta de Filipe dos Santos, eles queriam que todas as casas de fundição fossem fechadas e que esse imposto não fosse mais cobrado. O governador, ele foi pego de surpresa quando ele descobriu essa revolta. Então, ele falou, não, nós vamos fechar, pode deixar. Fingiu que ia atender o pedido, mas ele não o fez. Então, ele mandou que os soldados invadissem Vila Rica. Os chefes do movimento foram presos e Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado em praça pública. Gente, esquartejado é quando todos os membros são cortados, tá? Então, ele foi enforcado e depois foi cortado em praça pública. Eles faziam isso para dar o exemplo, para que outros colonos não quisessem se revoltar contra a coroa portuguesa, certo? Então, tá. Agora, a Inconfidência Mineira, que também aconteceu em Vila Rica, estado de Minas Gerais, hoje a atual cidade de Ouro Preto, só que em 1789. A Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento pela independência. O que eles queriam? Eles queriam que Minas Gerais se tornasse independente de Portugal. Não queriam mais que Portugal mandasse lá, eles queriam formar uma república. O que é uma república? Na época, era uma monarquia. Monarquia é quando é governado por um rei. Uma república, o representante do povo é eleito pelo povo.
Então hoje nós vivemos numa república. Esse foi o primeiro movimento pela independência que houve aqui na América Portuguesa. Por quê? Porque eles não queriam mais que Portugal controlasse Minas Gerais. O que aconteceu? Em 1789, o ouro já não estava tão abundante. E aí eles continuavam cobrando o imposto, o quinto. E os mineradores não conseguiam mais pagar esse imposto. Então existia uma coisa chamada derrama. O que era derrama? Era a cobrança de impostos atrasados. Só que essa cobrança de impostos atrasados, ela era muito violenta. Eles entravam nas casas das pessoas, quando tinha o dia da derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Eles entravam na casa das pessoas, pegavam tudo que eles achavam, atiravam fogo, matavam, então era muito violento. Então esse movimento aqui, chamado de separatista, por que separatista? Porque eles queriam separar Minas Gerais do resto da colônia, para que Minas Gerais não fosse mais controlado por Portugal. Bom, a libertação de Minas Gerais do domínio português, foi o que eu acabei de falar, eles não queriam mais que Portugal mandasse em Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier, a gente não conhece por esse nome, nós conhecemos pelo nome de Tiradentes. Por que ele tinha esse apelido? Porque ele era dentista, a profissão de dentista, então Tiradentes, por isso esse nome, tá? Mas o nome dele, Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim Silvério dos Reis era um dos integrantes desse movimento e ele traiu os outros integrantes, ele foi até o governador e contou sobre essa revolta. E o que aconteceu? Antes de acontecer a revolta, a derrama foi suspensa e os inconfidentes presos. A maioria dos inconfidentes foi expulso da América Portuguesa, então eles não podiam mais morar aqui. Só Joaquim José da Silva Xavier, do Tiradentes, foi também enforcado e esquartejado. Então, do caminho do Rio de Janeiro até Minas Gerais, Vila Rica, Ouro Preto hoje, eles foram espalhando pedaços do corpo de Tiradentes para servir de exemplo, para que ninguém mais se revoltasse contra a coroa portuguesa, certo? Então, a Inconfidência Mineira é o que a gente mais ouve falar. No entanto que, no dia da morte de Tiradentes, que foi dia 21 de abril de 1792, nós temos hoje o nosso feriado de Tiradentes, né? Dia 21 de abril é feriado em homenagem ao Tiradentes. Só ele foi morto. O restante dos revoltosos, dos inconfidentes, como eles eram chamados, foram condenados a morar longe da América Portuguesa. Então, tinham que ir embora das terras que formam o Brasil, porém só Tiradentes foi morto pela traição de Joaquim Silvério dos Reis. A última revolta da qual nós vamos falar é a Conjuração Baiana. Então, por esse nome a gente já sabe onde ela aconteceu, certo? Aconteceu na Bahia, em 1798. Por quê? A falta de alimentos, altos preços das mercadorias que eram trazidas para vender, né, lá de Portugal, e baixo salário dos soldados. Então, esse movimento também foi um movimento separatista. Lembra que a Inconfidência foi o primeiro movimento que queria separar Minas Gerais do resto das terras portuguesas, ele não queria mais o domínio português sobre Minas Gerais. E a Conjuração Baiana queria a mesma coisa. Eles queriam a independência política da colônia e criação de uma república. Então, eles queriam que a Bahia também se separasse. Lembra que, aqui, 1789, 1798, foi um tempo depois, tá? Eles também queriam que a Bahia não fosse mais parte da colônia portuguesa, não tivesse mais influência da colônia portuguesa. Então, desse movimento aqui, participaram alfaiates, negros escravizados, soldados, pequenos comerciantes, homens letrados, seriam homens que já tinham estudo, né, e padres. Então essa revolta também ficou conhecida como Conjuração dos Alfaiates, tá? Revolta dos Alfaiates, porque tinha muitos alfaiates aqui dentro dos revoltosos. Bom, aqui também houve uma traição. Então, um dos envolvidos na revolta traiu, contou ao governo e o governo prendeu muitos e executou 4 deles,
certo? Então, muitos também foram condenados a morar fora da América Portuguesa, outros foram condenados à morte e outros presos. Aqui nessa Conjuração Baiana nós não temos muitos nomes famosos, certo? Mas também foi um movimento separatista. Então, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas queriam que tanto o estado de Minas Gerais quanto o estado da Bahia fossem separados do resto da América Portuguesa e não fosse mais comandado por Portugal. Eles queriam uma república, ou seja, eles iam ter um representante que o próprio povo ia eleger, que é o que acontece hoje no nosso país. Mas naquela época quem mandava era Portugal, pois o Brasil era colônia de Portugal, certo? Então essas aqui são as principais revoltas que aconteceram na América Portuguesa. Nós já falamos do porquê, lá no comecinho eu disse, porque tudo que era achado de valioso no nosso país era levado para Portugal. Então Portugal usufruía disso. As pessoas que moravam aqui tinham uma vida muito difícil. Então essas revoltas foram acontecendo por causa disso, certo? Então vocês vão fazer aí os exercícios da página 69 e 70. No caderno também tem mais um pouquinho desse conteúdo, dá uma lida e faz os exercícios, certo? Então, até a próxima aula.